Na manhã de 30 de abril de 1980, 6 homens fortemente armados invadiram a embaixada do Irã em Londres e tomaram o controle do prédio. 26 reféns foram capturados, ficando presos lá dentro por 6 dias tensos, até que tudo terminou de forma dramática, com uma operação notável do CIS. No vídeo de hoje, vamos analisar o cerco à embaixada do Irã, as motivações dos sequestradores e o desfecho sangrento transmitido pela televisão. Talvez seja útil começar pelas motivações dos sequestradores. As origens desse cerco remontam à Revolução Iraniana de 1979. Durante décadas, o Irã foi governado pelo Shah. Apoiado pelas potências ocidentais, o Shah era visto por muitos iranianos como a causa da desigualdade econômica e do governo cada vez mais autoritário, frequentemente mirando as minorias árabes. No final da década de 1970, havia uma agitação generalizada em todo o país, o que acabou levando o Shah a fugir do Irã para sempre. Quando o país entrou em um período de agitação revolucionária, fundamentalistas islâmicos, liderados pelo Ayatollah Khomeini, assumiram a liderança da recém-estabelecida República Islâmica do Irã. Enquanto muitos iranianos celebraram a revolução, outros rapidamente se desiludiram. Algumas minorias étnicas esperavam que o novo governo lhes desse mais autonomia, pela qual já haviam lutado. Mas em vez disso, eles se viram diante de uma autoridade tão determinada a manter o controle sobre o território do país quanto e ainda mais opressora do que o Shah. Uma região onde as tensões se tornaram particularmente graves foi Khuzistão, uma província rica em petróleo no sudoeste do Irã. A região tinha uma população árabe significativa, há muito negligenciada pelas autoridades persas. Após a revolução, as demandas por autonomia se intensificaram. O novo governo iraniano via esses movimentos como uma ameaça à unidade nacional. As forças de segurança agiram agressivamente para acabar com as atividades separatistas. Manifestações e levantes foram reprimidos. Centenas de ativistas foram presos e a violência irrompeu entre as forças do governo e as milícias árabes. Entre os que ficaram revoltados com a repressão estava uma organização militante, conhecida como Frente Revolucionária Democrática para a Libertação do Arabistão, ou DRLFA. O grupo acreditava que a comunidade internacional estava ignorando a situação dos árabes nessa região e, portanto, se o mundo não prestasse atenção voluntariamente, eles decidiram que iriam forçá-los a prestar atenção, e o palco escolhido seria Londres. Um plano para atacar a embaixada iraniana foi elaborado, tornando impossível ignorar a situação deles. A operação foi organizada por 6 membros da DRLFA. O líder deles era Owen Ali Mohammad, um jovem militante que acreditava que uma crise de reféns televisionada e espetacular atrairia a atenção global para a causa deles. Os homens foram à Grã-Bretanha em março e se estabeleceram discretamente em Londres. Eles haviam adquirido armas, incluindo pistolas, submetralhadoras e granadas, que se acredita terem sido contrabandeadas para o Reino Unido pelo Iraque sob a proteção da mala diplomática. O governo iraquiano de Saddam Hussein havia treinado esses membros da DRLFA com a esperança de enfraquecer as reivindicações do Irã sobre a região e anexá-la para si. O grupo vigiou e ficou de prontidão na embaixada. O plano deles era ambicioso, mas relativamente simples. Eles iriam tomar a embaixada iraniana, fazer reféns e exigir a libertação de prisioneiros políticos detidos no Irã. Se tivessem êxito, acreditavam que suas exigências dominariam as notícias internacionais e atraíam simpatia para a causa. E assim, na manhã do dia 30 de abril, eles colocaram o plano em ação. Pouco depois das 11 da manhã, os 6 homens armados saltaram do carro em frente à embaixada do Irã. A embaixada ficava em Prince's Gate, South Kensington. Os terroristas, então, forçaram a entrada no prédio e rapidamente tomaram o controle, gritando e atirando para todos os lados. Funcionários, diplomatas e visitantes foram todos pegos completamente de surpresa e, em poucos minutos,
a embaixada já estava sob o controle deles. Os reféns incluíam 17 diplomatas e funcionários iranianos, 8 visitantes e um policial britânico chamado Trevor Locke. Trevor acionou o botão de pânico, alertando a polícia sobre o ocorrido. Ele estava armado com um revólver, mas não sacou sua arma, percebendo que isso poderia agravar a situação. Ao invés disso, ele manteve em segredo até o momento certo. Alguns diplomatas iranianos tentaram fugir desesperadamente por uma janela do primeiro andar para embaixadas vizinhas ou para a calçada. Apesar de alguns escaparem, um se feriu na queda e foi logo recapturado pelos homens armados. Os reféns restantes foram reunidos e colocados sob guarda armada. Os reféns foram revistados, mas o revólver de Trevor nunca foi descoberto. Os sequestradores de reféns apresentaram suas exigências, a libertação de 90 e prisioneiros árabes iranianos, maior autonomia para Arabistaão e um plano para tirar eles e os reféns do país. Suas exigências tinham um prazo, 1º de maio ao meio-dia. Caso suas exigências não fossem atendidas, ameaçaram explodir a embaixada. A polícia do lado de fora rapidamente cercou o prédio. Ruas foram fechadas, multidões se reuniram e jornalistas correram ao local. Fora da embaixada, negociadores policiais especializados tentaram contato com os sequestradores quando as exigências foram esclarecidas. As autoridades britânicas logo enfrentaram um problema. O Reino Unido não tinha autoridade sobre os prisioneiros no Irã. Mesmo se a Grã-Bretanha quisesse atender às exigências dos terroristas, não teria como forçar o governo iraniano a cumprir. O Irã não aceitou as exigências, pronto para que diplomatas se tornassem mártires e para prejudicar a reputação dos separatistas árabes iranianos. Por isso, os negociadores adotaram uma estratégia. Eles conversaram de forma calma e paciente com os sequestradores, tentando construir confiança enquanto ganhavam tempo. Cada hora adicional reduzia a probabilidade de violência impulsiva e aumentava as chances de uma resolução pacífica. No primeiro dia, uma das reféns, Freedom Mozaffarian, foi libertada após passar mal. Enquanto os negociadores ganhavam tempo, autoridades britânicas discutiam como agir. O Comitê de Emergência do governo britânico, conhecido como COBRA, se reuniu sem a primeira-ministra Margaret Thatcher para definir a resposta, comprometido a não ceder às exigências dos terroristas. No dia seguinte, Chris Kramer, um produtor da BBC, foi o segundo refém a ser libertado, fingindo estar doente para incentivar os sequestradores a liberá-lo. Chris conseguiu trazer informações vitais sobre os sequestradores, como eles operavam e com que tipo de armamento estavam. Essas informações seriam vitais para aqueles que planejavam invadir a embaixada para resgatar os reféns e eliminar os terroristas. E aqueles que assumiriam essa tarefa eram ninguém menos que o Serviço Aéreo Especial Britânico, mais conhecido como SAS. O SAS foi formado durante a Segunda Guerra Mundial e desenvolveu uma grande reputação como uma das unidades de forças especiais mais capazes do mundo. No entanto, na década de 1980, a maioria do público sabia muito pouco sobre eles, já que suas missões eram frequentemente secretas e eles preferiam permanecer nas sombras. Nos anos 1970, sequestros de reféns e desvios de aeronaves por grupos militantes e terroristas tornaram-se mais frequentes e letais. O SAS havia criado uma unidade especializada de contra-terrorismo treinada para lidar com essa ameaça específica. Ao longo dos anos, eles treinaram com munição real e desenvolveram novas armas contra sequestradores, incluindo granadas de efeito moral, projetadas para incapacitar pessoas em uma sala sem ferir nenhum dos reféns. Eles treinam incansavelmente em seus quartéis de Hereford, em uma instalação de treinamento especializada conhecida como Killing House. O SAS soube da situação dos reféns antes mesmo que os canais oficiais tivessem repassado a informação, pois ex-membros dos 6 que estavam na polícia os alertaram. E assim, eles imediatamente se prepararam para a tarefa, montando uma maquete da embaixada e começaram a treinar a melhor forma de invadir o prédio. Soldados do 22º, o regimento do SAS,
sob o comando do tenente-coronel Michael Rose, foram enviados para Londres. O governo britânico já havia começado a se preparar para a possibilidade de que as negociações fracassassem e, caso um refém fosse morto, o Esaase invadiria o prédio e encerraria o cerco de forma definitiva. No dia 2 de maio, que é o meu aniversário, os sequestradores negociaram para que sua lista de exigências fosse transmitida pela BBC. Embora tenha sido realmente transmitida, o que foi ao ar foi uma versão mais curta e menos detalhada, algo que irritou Owen, o homem que organizou todo esse cerco. No dia seguinte, uma versão revisada das exigências foi transmitida em troca da libertação de 2 dos reféns, e foram os próprios reféns que decidiram quem entre eles seria libertado. Uma secretária da embaixada grávida foi libertada, junto com um homem chamado Ali Ghazanfar, um turista paquistanês. A libertação da mulher grávida era uma escolha óbvia, mas Ali foi escolhido porque roncava alto demais. O ronco dele era tão irritante que tanto os reféns quanto os sequestradores queriam que ele fosse embora. Enquanto isso, o MI5 e o SASE começaram a planejar a melhor forma de invadir o prédio. Para evitar serem notados, voos perto do aeroporto de Heathrow foram desviados para altitudes menores, e engenheiros de gás fizeram uma obra barulhenta como distração. No dia 4 de maio, enquanto o SASE ensaiava e aperfeiçoava seu plano, o governo britânico continuava buscando uma solução pacífica para o cerco. Foram feitas tentativas pelos britânicos de envolver cidadãos árabes nas negociações, mas essas logo fracassaram. Alguns países árabes, como a Jordânia, não quiseram se envolver com o assunto, enquanto outros insistiram que esses militantes e sequestradores fossem autorizados a sair. Tal posição estava fora de questão para os britânicos. No dia 5 de maio, o cerco já estava em seu 6º dia. Os terroristas ficavam cada vez mais desesperados, pois seus objetivos políticos seguiam não realizados. Eles estavam exaustos, frustrados e começando a perder a esperança. Como suas exigências não foram atendidas, começaram a sentir-se manipulados pelos britânicos. E então, os sequestradores decidiram que precisavam demonstrar que estavam falando sério. Às 13 horas, eles declararam que matariam um refém se suas exigências não fossem atendidas em um prazo de 45 minutos. Eles escolheram um refém chamado Abbas Lavassani. Lavassani era o chefe de imprensa da embaixada e um apoiador convicto do governo iraniano. Durante o cerco, ele desafiou abertamente os terroristas e discutiu com eles em várias ocasiões. Os homens armados o viam como um símbolo do regime que eles odiavam tanto. Às 13h40, 3 tiros foram ouvidos vindos de dentro da embaixada. Os oficiais britânicos prepararam o Esaase para começar a invadir a embaixada, temendo que os reféns fossem mortos em rápida sucessão. Horas depois, mais tiros foram ouvidos. Então, os sequestradores anunciaram que um refém havia sido morto, e o corpo de Lavassan foi jogado para fora da porta da embaixada na calçada. Ele já estava morto havia algum tempo, indicando que não foi morto nos tiros recentes, o que sugeria que outros reféns também poderiam estar mortos. Para as autoridades britânicas, o assassinato mudou tudo. O assassinato demonstrou que os sequestradores agora estavam dispostos a executar seus cativos, e avaliações de inteligência concluíram que mais mortes eram prováveis se uma ação não fosse tomada rapidamente. O governo então autorizou a invasão da embaixada. A Operação Nimrod estava prestes a começar. O plano era ter 2 equipes de soldados do SASE, uma equipe vermelha e uma equipe azul. Eles deveriam entrar juntos no prédio. A equipe vermelha deveria invadir do telhado até o 2º, 3º e 4º andares. A equipe azul invadiria o subsolo, térreo e 1º andar, avaliando o prédio pelos jardins da embaixada. Os oficiais britânicos foram avisados pelos oficiais do Esaase que, no melhor cenário, pelo menos 40% dos reféns poderiam ser mortos. Às 19h23, os operadores do Esaase se posicionaram. Instalaram linhas de absorção no telhado da embaixada dias antes do ataque.
Soldados de preto, com máscaras de gás, surgiram no telhado da embaixada. Outros se posicionaram em varandas e prédios próximos. Os soldados se posicionando foram capturados pelas câmeras de televisão que registravam o que estava prestes a acontecer. Durante um feriado de segunda-feira no Reino Unido, milhões assistiram ao vivo à invasão da embaixada. 4 homens do time vermelho desceram de rapel pelo telhado até os fundos do prédio, enquanto outra equipe de 4 explodiu a claraboia da embaixada como distração. A claraboia foi detonada junto com os explosivos usados pela equipe de rapel para explodir as janelas e entrar na embaixada. Mas um dos rapeladores ficou preso na corda. A luva dele ficou presa no fio e, então, as coisas pioraram. Um incêndio causado pelos explosivos logo saiu pelas janelas e atingiu o rapelador que estava preso. Ele acabou sendo libertado, mas só depois de sofrer queimaduras graves. Sem poder usar explosivos para arrombar as janelas por medo de ferir o companheiro preso, os soldados do SS arrebentaram as janelas com marretas e começaram a limpar a embaixada. O sargento Palmer, liderando um dos grupos de 4 homens da equipe vermelha, teve sua máscara de gás incendiada ao invadir o prédio, devido a um fogo iniciado pelo disparo de gás CS dentro do edifício. Jogando fora sua máscara e apagando as chamas em seu cabelo, ele avistou um atirador espalhando querosene pela sala. Então, ele tentou atirar no atirador com sua submetralhadora MP5, mas seu azar continuou. Sua arma travou. O sequestrador correu tentando chegar à sala Telix, onde vários reféns homens estavam mantidos. Antes de chegar à sala, Palmer usou a arma secundária e atirou na cabeça do militante. Trocar de arma secundária é sempre mais rápido que recarregar. Os outros militantes na sala Telix então começaram a atirar nos reféns que estavam lá, ferindo 2 e matando 1. Quando os soldados do SS entraram na sala Telix, o atirador tentou se esconder entre os reféns. Ao tentar lançar uma granada, um dos militantes foi rapidamente baleado e morto. Outro ficou deitado no chão, fingindo estar ferido, pronto para lançar outra granada, mas logo foi descoberto e baleado. Os reféns foram então evacuados da sala, mas um terceiro atirador conseguiu se esconder entre os reféns e tentou escapar. Quando os soldados entraram na embaixada, Trevor Locke aproveitou a oportunidade para dar uma ombrada em Owen Ali Mohammed, derrubando-o no chão e impedindo Owen de ferir os soldados ou os reféns. Trevor Locke tentou sacar seu revólver escondido, mas durante a luta, Owen logo levou a melhor. Enquanto isso, membros da equipe azul entraram na embaixada pela varanda do primeiro andar e começaram a se movimentar pelo prédio, chegando até Locke bem a tempo. Um dos soldados empurrou Owen para o lado e, em seguida, disparou uma rajada de 3 tiros para matar o líder dos homens armados. Outro esquadrão da equipe azul desceu para o porão, encontrando o que pensaram ser um homem armado agachado, escondido no canto e sem disposição para cooperar. Depois de dispararem suas armas contra o canto, logo perceberam que aquilo não era um homem armado, era uma lixeira. Mais reféns foram resgatados e levados à escadaria principal. Soldados do SS se alinharam nas escadas, guiando reféns enquanto a fumaça tomava o prédio. Quando os reféns desciam as escadas, um dos sequestradores, que fingia ser refém, tentou novamente usar uma granada. Em vez disso, ele foi empurrado escada abaixo por um dos soldados na escada e, caído no chão, foi alvejado por 2 soldados do SS, recebendo 27 tiros em seu corpo. Alguns reféns foram evacuados pelo jardim da embaixada, sabendo que um sequestrador ainda estava solto e que tentaram fugir fingindo ser reféns. Aqueles que foram evacuados foram detidos com abraçadeiras plásticas. Não demorou para que o sequestrador desaparecido, Fauzi Najad, fosse localizado e preso. Ele quase foi arrastado, de volta para o prédio, para ser executado por um dos soldados do SS, mas só foi poupado por causa das câmeras de notícias que o estavam filmando. Se dependesse dos soldados, ele teria sido executado. Esse Najad enfrentaria os tribunais britânicos sob acusações de conspiração para assassinato e porte ilegal de armas de fogo.
Depois, ele foi considerado culpado e condenado a 25 anos de prisão. O que é ainda mais revoltante é que ele foi libertado em 2008 e até pediu asilo no Reino Unido, onde agora vive sob uma nova identidade. Foram necessários apenas 17 minutos para esvaziar a embaixada, resgatar os reféns e neutralizar os homens armados. 5 dos 6 homens armados foram mortos, o outro foi preso e apenas um refém foi morto durante a Operação Nimrod. Para os membros do SASE, que por muito tempo foram uma organização sombria, felizes por não serem notados, a operação os colocou sob os holofotes. A eficácia deles, como uma unidade especializada, ficou totalmente evidente e garantiu que o regimento continuasse a existir. Eles foram responsáveis por um dos resgates militares mais famosos e bem-sucedidos da história moderna. Eles não sofreram baixas causadas pelos atiradores. A única baixa foi o soldado do 6, que se queimou ao ficar preso durante o rapel, e felizmente ele se recuperou totalmente. Trevor Locke, por seu papel, recebeu a Medalha George, a segunda maior honraria civil, por sua coragem e autocontrole e ações durante o cerco. O cerco à embaixada iraniana iniciou quando questões políticas distantes chegaram às ruas de Londres. Isso demonstrou como conflitos internacionais podem ter consequências para lugares que parecem estar muito distantes.